Olá! Vamos mergulhar nos pontos mais importantes da segunda parte da palestra do professor Benko. O foco aqui é bem prático. Como a inteligência artificial pode de fato se tornar uma grande aliada no dia a dia de quem ensina. Para quem assistiu a palestra que ia dar uma refrescada na memória, o próprio professor pediu para a gente elaborar essa apresentação curtinha sobre o que ele mostrou. Bom, é claro que não tem tudo o que ele falou, mas com certeza vai ajudar a gente a lembrar de boa parte das ideias principais. Então, vamos lá! Antes de sair usando qualquer ferramenta, o professor Benko bateu numa tecla que é, assim, a fundação de tudo. Se a gente não dominar isso aqui, todo o potencial da IA fica meio limitado. Estamos falando da tal arte do prompt. Mas o que é essa tal de arte do prompting? Pensa que é como saber conversar com a IA. É a habilidade de dar as instruções certas, os comandos mais claros para que a tecnologia entregue exatamente o que a gente precisa e com qualidade, né? Para qualquer educador, esse é o primeiro passo. E a estrutura de um bom comando, de um bom prompt, é até que simples, mas muito poderosa. Tem 4 pilares. Primeiro, a persona, quem a IA deve ser. Por exemplo, haja como um especialista em design de cursos. Segundo, a tarefa, o que ela tem que fazer, tipo, crie um módulo de curso. Terceiro, o contexto, as informações de bastidores, como o perfil da turma, os desafios. E por último, o formato, como a gente quer receber essa resposta, se é numa tabela, numa lista. Dominar isso aqui muda o jogo completamente. Ok, com essa base sobre prompts na cabeça, vamos ver a primeira aplicação prática. Como a IA pode otimizar aquelas tarefas que são o coração do trabalho de um professor. E a primeira grande área de impacto é no planejamento de cursos. E o que a IA consegue fazer aqui é realmente impressionante. Olha só esse número. O professor Benko estima que dá para economizar de 60% a 70% do tempo gasto nessa tarefa. Mas sabe, não é só sobre ser mais rápido. A qualidade do resultado final costuma ser melhor, porque a IA consegue cruzar dados, ver tendências de mercado e trazer pesquisas novas de um jeito que manualmente daria um trabalho gigantesco. O segundo uso prático mexe num dos maiores desafios da docência, a avaliação. Aqui, a IA entra como uma baita assistente, sabe? Liberando o professor para focar no que mais importa, que é a parte pedagógica. E aqui a gente entra num ponto ético que é fundamental. Usar a IA para ajudar na correção traz um benefício enorme. Garante equidade e consistência. A ferramenta vai aplicar os mesmíssimos critérios para todo mundo, sem exceção. Isso ajuda a eliminar qualquer viés inconsciente e torna o processo de avaliação muito mais justo. O contraste fica muito claro quando a gente compara. O feedback manual, principalmente com turmas grandes, pode acabar sendo mais geral, lento e às vezes até inconsistente. Já com a ajuda da IA, ele se torna detalhado, imediato e padronizado. Na prática, isso democratiza o acesso ao feedback de qualidade, garantindo que cada estudante receba uma análise aprofundada, uma coisa que, em larga escala, era quase impossível antes. Beleza! Depois de ver como otimizar as tarefas do professor, a palestra deu um passo além. O foco agora muda para as ferramentas que melhoram diretamente a jornada de quem está aprendendo. Uma aplicação que ele mostrou e que é fantástica é o suporte pós-aula, usando uma ferramenta chamada Notebook LM. A ideia é bem simples, transformar o material da aula em vários recursos de estudo, de forma quase automática. E funciona de um jeito muito fácil. O professor joga lá os materiais da aula, pode ser PDF, áudio, o que for. A ferramenta lê e processa tudo aquilo. E a partir daí, ela gera sozinha guias de estudo, resumos em áudio e até uma lista de perguntas frequentes. É um jeito de multiplicar os recursos de aprendizagem sem ter que multiplicar o trabalho. Outro desafio clássico do professor, né? Como saber quem está realmente engajado na turma? Quem está ficando para trás? A nossa intuição ajuda muito, mas ter dados para confirmar isso, isso muda o jogo. A IA consegue pegar os dados do ambiente de aprendizagem e gerar análises que mostram o nível de engajamento da turma. Ela consegue identificar grupos que talvez precisem de uma atenção a mais. Basicamente, transforma um monte de dados soltos em inteligência pedagógica. E o grande poder disso está na ação que vem depois. Com essas informações na mão, fica muito mais fácil intervir de forma proativa, sabe? Antes que o problema cresça. Permite personalizar o ensino para cada grupo e tomar decisões com base em evidências, não só no feeling. Agora, a gente chega na parte mais avançada que a palestra abordou, algo que o professor Benko chama de salto pedagógico, o uso de agentes de IA. O ponto-chave aqui é que um agente é muito mais que um chatbot.
Ele é um assistente especializado, desenhado para guiar o estudante passo a passo num projeto complexo. Ele funciona como um andaime inteligente, que dá aquela estrutura e suporte no começo e aos poucos vai sendo retirado conforme o aluno vai ganhando mais autonomia. O exemplo que ele deu foi de um agente para uma matéria de empreendedorismo. Ele guia o estudante desde a primeira faísca da ideia, ajuda a criar um modelo Canvas, a fazer análise SWOT e vai acompanhando até a entrega de um plano de negócios completo. Ele basicamente estrutura o raciocínio do aluno, ajudando a transformar uma ideia abstrata num projeto concreto. No final das contas, a mensagem principal da palestra é muito clara. A nossa relação com a IA na educação não precisa ser de medo, e sim de uma aliança. Uma aliança estratégica e, principalmente, positiva. E acho que nada resume melhor essa ideia do que as próprias palavras do professor Benko. A jornada da IA na educação não é sobre substituir o professor, mas sobre amplificar sua capacidade de transformar vidas através do conhecimento. A tecnologia como um amplificador do nosso potencial. E, pensando bem, este resumo que acabamos de ver foi ele mesmo um ótimo exemplo de uma interação proativa e positiva entre uma inteligência artificial e um professor. A gente deseja muito sucesso na jornada de cada um com a IA.